Provérbios 15. A resposta suave afasta a ira, mas palavras graves atiçam a raiva. A língua dos sábios usa o conhecimento corretamente, mas a boca dos tolos derrama a tolice. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua saudável é a árvore da vida, mas a perversidade nela é uma brecha no espírito. Um tolo despreza a instrução do seu pai, mas o que considera a repreensão é prudente. Na casa do justo há muito tesouro, mas nos rendimentos dos perversos há problema. Os lábios dos sábios espalham o conhecimento, mas o coração dos tolos não o faz. O sacrifício dos perversos é abominação ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu deleite. O caminho dos perversos é abominação ao Senhor, mas ele ama aquele que segue a justiça. Correção severa há para aquele que abandona o caminho, e o que odeia a repreensão morrerá. O inferno e a destruição estão perante o Senhor. Quanto mais os corações dos filhos dos homens. Um escarnecedor não ama alguém que o repreenda, nem se chegará para os sábios. O coração alegre torna contente a face, mas pelo pesar do coração o espírito se parte. O coração daquele que tem entendimento busca o conhecimento, mas a boca dos tolos se alimenta da tolice. Todos os dias do aflito são maus, mas aquele que é de coração alegre tem festa contínua. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro, e com ele problemas. Melhor é um banquete de ervas, onde há amor, do que o boi cevado e com ele o ódio. Um homem irado atiça contendas, mas aquele que é tardio em irar-se apaziguará a luta. O caminho do homem preguiçoso é como uma cerca viva de espinhos, mas o caminho dos justos se faz plano. Um filho sábio alegra seu pai, mas um homem tolo despreza a sua mãe. A loucura é alegria para aquele que é destituído de sabedoria, mas um homem de entendimento caminha retamente. Quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas na multidão de conselheiros eles são estabelecidos. Um homem alegra-se pela resposta de sua boca, e quão boa é a palavra dita a seu tempo. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele possa se desviar do inferno que está embaixo. O Senhor destruirá a casa dos orgulhosos, mas ele estabelecerá a fronteira da viúva. Os pensamentos dos perversos são abominação para o Senhor, mas as palavras dos puros são palavras agradáveis. Aquele que é ganancioso com o ganho perturba a sua própria casa, mas aquele que odeia presentes viverá. O coração do justo medita para responder, mas a boca dos perversos derrama coisas más. O Senhor está longe dos perversos, mas ele ouve a oração dos justos. A luz dos olhos regozija o coração, e a boa notícia fortalece os ossos. O ouvido que ouve a repreensão da vida habita entre os sábios. Aquele que recusa a instrução despreza a sua própria alma, mas o que ouve a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e antes da honra está a humildade. Provérbios 16. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia tuas obras ao Senhor, e os teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para si, sim, até o perverso para o dia do mal. Todo aquele que é orgulhoso de coração é abominação ao Senhor. Não ficará impune, mesmo de mãos postas. Pela misericórdia e verdade, a iniquidade é purificada.
e pelo temor do Senhor os homens se apartam do mal. Quando os caminhos de um homem agradam ao Senhor, ele faz até mesmo seus inimigos estarem em paz com ele. Melhor é o pouco com justiça do que grandes rendas sem direito. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor direciona os seus passos. Nos lábios do rei está a sentença divina. A sua boca não transgride em julgamento. O peso justo e a balança são do Senhor. Todos os pesos da bolsa são sua obra. É abominação aos reis cometerem perversidade, porque o trono está estabelecido pela justiça. Lábios justos são o deleite dos reis, e eles amam aquele que fala o certo. A ira de um rei é como mensageiros da morte, mas um homem sábio a pacificará. Na luz do semblante de um rei está a vida, e o seu favor é como uma nuvem da chuva serôdia. Quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e adquirir entendimento em vez de se escolher a prata. A estrada do reto é desviar-se do mal. Aquele que guarda o seu caminho preserva a sua alma. O orgulho precede a destruição, e o espírito altivo precede a queda. Melhor é ser de espírito humilde com os mansos, do que dividir o despojo com os orgulhosos. Aquele que lida sabiamente com um assunto encontrará o bem. E o que confia no Senhor, feliz é ele. O sábio de coração será chamado de prudente, e a doçura dos lábios aumenta o aprendizado. O entendimento é uma fonte de vida para aquele que o possui. Mas a instrução dos tolos é a loucura. O coração do sábio ensina a sua boca e acrescenta o aprendizado aos seus lábios. Palavras agradáveis são como um favo de mel, doce para a alma e saúde para os ossos. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim são os caminhos da morte. O trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca lhe implora por isso. O homem ímpio cava o mal, e nos seus lábios há um fogo ardente. O homem perverso semeia a contenda, e o sussurrante separa os maiores amigos. Um homem violento incita o seu vizinho e o leva para o caminho que não é bom. Ele fecha os seus olhos para imaginar coisas perversas. Movendo seus lábios, ele efetua o mal. A cãs é uma coroa de glória, se for encontrada no caminho da justiça. Aquele que é tardio em se irar é melhor do que o poderoso, e o que domina o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. A sorte é lançada no colo, mas sua total disposição é do Senhor. Provérbios 17. Melhor é um bocado seco e sua quietude do que uma casa cheia de sacrifícios e com contenda. Um servo sábio terá domínio sobre um filho que causa vergonha, e terá parte da herança entre os irmãos. O crisol é para a prata, e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. O perverso atenta para os falsos lábios, e o mentiroso dá ouvidos à língua maldosa. Quem zomba dos pobres envergonha o seu Criador, e aquele que se alegra com as calamidades não ficará impune. Os filhos dos filhos são a coroa dos idosos, e a glória dos filhos são seus pais. O discurso excelente não cai bem ao tolo, muito menos o lábio mentiroso ao príncipe. Como pedra preciosa é o presente aos olhos de quem o recebe. Para onde quer que se volte, prosperará. Aquele que encobre a transgressão busca o amor, mas aquele que repete um assunto separa os muitos amigos. A repreensão entra mais em um homem sábio do que 100 açoites no tolo. Um homem mau busca apenas a rebelião,
Portanto, um mensageiro cruel será enviado contra ele. Que uma ursa roubada de seus filhos encontre um homem em vez de um tolo na sua loucura. A quem quer que recompense o mal pelo bem, o mal não partirá de sua casa. O princípio da contenda é como alguém que deixa a água sair. Portanto, deixa a discórdia antes que haja rixas. Aquele que justifica o perverso e o que condena o justo, ambos são abominação ao Senhor. De que serve na mão do tolo o preço para comprar a sabedoria, visto que ele não tem coração para ela? Um amigo ama em todo o tempo, e na adversidade nasce um irmão. Um homem vazio de entendimento aperta a mão e se torna fiador na presença de seu amigo. Aquele que ama a transgressão ama a contenda, e aquele que exalta o seu portão busca a destruição. Aquele que tem um coração mau não encontra o bem, e aquele que tem a língua perversa cai no dano. Aquele que gera um tolo para sua tristeza o faz, e o pai de um tolo não tem alegria. Um coração alegre é como um bom remédio, mas um espírito partido seca os ossos. Um homem perverso tira um presente do peito para perverter os caminhos do justo. A sabedoria está diante daquele que tem entendimento, mas os olhos de um tolo estão nos confins da terra. Um filho insensato é uma aflição para o seu pai, e a amargura para aquela que o deu à luz. Também não é bom punir o justo, nem atacar os príncipes por equidade. Aquele que tem conhecimento poupa as suas palavras, e um homem de entendimento é de excelente espírito. Até um tolo, quando fica quieto, é contado como sábio. E aquele que fecha seus lábios é estimado como um homem de entendimento. Provérbios 18. O homem que se isola busca seu próprio desejo. Procurou e intermediou com toda a sabedoria. Um tolo não tem prazer no entendimento, mas isso o seu coração pode descobrir por si mesmo. Quando vier o perverso, vem também o desprezo, e com a ignomínia, a vergonha. As palavras da boca de um homem são como águas profundas, e a fonte da sabedoria como um ribeiro que corre. Não é bom aceitar a pessoa do perverso para derrubar o justo em juízo. Os lábios de um tolo entram em contenda, e a sua boca pede por pancadas. A boca de um tolo é a sua destruição, e os seus lábios são o laço da sua alma. As palavras do mexeriqueiro são como feridas, elas descem às partes mais profundas da barriga. Aquele que também é preguiçoso no seu trabalho é irmão daquele que é um grande desperdiçador. O nome do Senhor é uma torre forte, o justo corre para ela e está seguro. A fortuna do homem rico é a sua cidade forte, e como uma muralha alta é a sua própria presunção. O coração do homem se exalta antes de ser destruído, e antes da honra está a humildade. Aquele que responde uma questão antes de ouvi-la é loucura e vergonha sobre si. O espírito do homem sustentará a sua enfermidade, mas um espírito ferido, quem o suportará? E o ouvido dos sábios busca o conhecimento. O presente de um homem abre o seu caminho e o leva diante de grandes homens. Aquele que é o primeiro em sua própria causa parece justo. Porém, vem o seu próximo e o examina. A sorte faz com que as contendas cessem e divide entre os poderosos. O irmão ofendido é mais difícil de se conquistar do que uma cidade forte, e suas contendas são como as barras de um castelo. A barriga de um homem se satisfará com o fruto de sua boca, e com o acréscimo de seus lábios ele estará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua,
e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Aquele que encontra uma esposa acha uma coisa boa e obtém o favor do Senhor. O pobre usa súplicas, mas o rico responde com dureza. Um homem que tem amigos deve mostrar-se amigável. E há um amigo mais chegado do que um irmão. Provérbios 19. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que aquele que é perverso em seus lábios e é um tolo. Assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com seus pés. A tolice do homem perverte o seu caminho, e o seu coração se irrita contra o Senhor. A riqueza faz muitos amigos, mas o pobre é separado de seu vizinho. A falsa testemunha não ficará impune, e aquele que fala mentiras não escapará. Muitos suplicarão o favor do príncipe, e todo homem é amigo daquele que dá presentes. Todos os irmãos do pobre o odeiam, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Ele os busca com palavras, e ainda assim elas lhe faltam. Aquele que adquire sabedoria ama a sua própria alma. Aquele que mantém o entendimento encontrará o bem. A falsa testemunha não ficará impune, e aquele que fala mentiras perecerá. O deleite não é decoroso para um tolo, muito menos um servo dominar sobre príncipes. A discrição de um homem retém a sua ira, e é sua glória passar por cima da transgressão. A ira do rei é como o rugido de um leão. Mas seu favor é como um orvalho sobre a grama. O filho tolo é a calamidade de seu pai, e as contendas de uma esposa são um gotejar contínuo. Casa e riquezas são a herança dos pais, e a esposa prudente vem do Senhor. A preguiça lança em profundo sono, e a alma indolente sofrerá a fome. Aquele que guarda o mandamento guarda a sua própria alma, mas aquele que despreza os seus caminhos morrerá. Aquele que tem pena dos pobres empresta ao Senhor, e aquilo que tiver dado, ele lhe pagará novamente. Castiga o teu filho enquanto há esperança, e não deixes que a tua alma ceda por causa de seu choro. Um homem de grande ira sofrerá a punição, porque se tu o livrares, ainda terás de tornar a fazê-lo. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que no fim possas ser sábio. Há muitos propósitos no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. O desejo de um homem é sua bondade. É melhor um homem pobre do que um mentiroso. O temor do Senhor tende à vida. Aquele que o tem habitará satisfeito. Não será visitado pelo mal. Um homem preguiçoso esconde a sua mão em seu peito, e não tem disposição nem de levá-la à sua boca. Bate em um escarnecedor, e o simples tomará cuidado. E reprova alguém que tenha entendimento, e ele entenderá o conhecimento. Aquele que aflige o seu pai e expulsa sua mãe é um filho que causa vergonha e traz desonra. Filho meu, ouvindo a instrução, cessa de te desviares das palavras do conhecimento. Uma testemunha ímpia escarnece do juízo, e a boca do perverso devora a iniquidade. Preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos tolos. Provérbios 20. O vinho é um zombador, a bebida forte é colérica, e quem quer que seja enganado nesse modo não é sábio. O temor do rei é como um rugido de um leão, como o rugido de um leão. Quem quer que o provoque a raiva peca contra a sua própria alma. É uma honra para um homem cessar os conflitos, mas todo tolo é intrometido. O preguiçoso não lavrará por causa do frio, portanto ele mendigará na colheita e nada terá. Como as águas profundas é o conselho no coração do homem, mas um homem de entendimento o trará para fora. A maioria dos homens proclamará a todos
sua própria bondade. Mas um homem fiel, quem pode encontrar? O homem justo anda na sua integridade, seus filhos são abençoados após ele. Provérbios 7. O homem justo anda na sua integridade, seus filhos são abençoados após ele. Um homem que se assenta no trono do juízo dissipa todo o mal com seus olhos. Quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, eu sou puro do meu pecado? Pesos diferentes e medidas diferentes, ambos são igualmente abominação ao Senhor. Até uma criança é conhecida pelos seus feitos, se a sua obra for pura e se está certa. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez a ambos. Não ames o sono, para que não venhas à pobreza. Abre os teus olhos e te satisfarás com o pão. Nada vale, diz o comprador. Mas quando ele vai pelo seu caminho, então ele se gaba. Há ouro e abundância de rubis, mas os lábios do conhecimento são joia preciosa. Toma a sua vestimenta, que é garantia para um estranho, e toma o penhor dele por uma mulher estranha. O pão do engano é doce para o homem, mas depois a sua boca se encherá de cascalho. Todo propósito é estabelecido pelo conselho, e com bons conselhos se faz a guerra. Aquele que vai por aí como um mexeriqueiro revela segredos. Portanto, não te intrometas com o que lisonjeia com os seus lábios. O que amaldiçoa seu pai ou sua mãe, apagar-se-á a sua lâmpada. Em trevas obscuras. A herança que no princípio é adquirida às pressas, no fim não será abençoada. Não digas tu, eu retribuirei o mal, mas espera no Senhor e ele te salvará. Pesos diferentes são uma abominação ao Senhor, e a balança falsa não é boa. Os passos do homem são do Senhor. Como poderá então um homem entender o seu próprio caminho? Laço é para o homem devorar aquilo que é santo, e só refletir depois de feitos os votos. Laço é para o homem devorar aquilo que é santo, e só refletir depois de feitos os votos. Um rei sábio espalha os perversos e traz sobre eles a roda. O espírito do homem é a luz do Senhor, que esquadrinha todo o interior, até o mais íntimo do ventre. Misericórdia e verdade preservam o rei, e seu trono é sustentado pela misericórdia. A glória dos homens jovens é a sua força, e a beleza dos homens velhos é a cabeça grisalha. O azulado de uma ferida purifica do mal, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. Provérbios 21. Como os rios de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Ele o inclina para onde quiser. Todo o caminho do homem é certo aos seus próprios olhos, mas o Senhor pondera os corações. Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. O olhar altivo, um coração orgulhoso, e o lavrar dos perversos é pecado. Os pensamentos do diligente tendem somente para a fartura, mas os de todo aquele que é apressado somente para a necessidade. A obtenção de tesouros por meio de uma língua mentirosa é uma vaidade passageira daqueles que buscam a morte. O roubo dos perversos os destruirá, porque se recusam a fazer justiça. O caminho do homem é perverso e estranho, mas quanto ao puro, sua obra é reta. É melhor habitar no canto do eirado do que com uma mulher briguenta em sua casa ampla. A alma do perverso deseja o mal,
e o seu próximo não encontra favor em seus olhos. Quando o escarnecedor é punido, o simples faz-se sábio. E quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento. O homem justo considera sabiamente a casa dos perversos, mas Deus derruba os perversos por causa da sua perversidade. O que tampa os ouvidos ao clamor dos pobres, ele mesmo também clamará, mas não será ouvido. Um presente que se dá em secreto pacifica a ira, e o presente posto no seio põe fim à forte indignação. O fazer justiça é alegria para o justo, mas destruição haverá aos que obram iniquidade. O homem que anda desviado do caminho do entendimento permanecerá na congregação dos mortos. Aquele que ama o prazer será um homem pobre. Aquele que ama o vinho e o azeite não enriquecerá. O perverso será um resgate para o justo, e o transgressor para o reto. É melhor morar no deserto do que com uma mulher contenciosa e irritada. Há tesouro desejável e azeite na habitação do sábio, mas o homem tolo gasta tudo. Aquele que segue a justiça e a misericórdia achará a vida, a justiça e a honra. Um homem sábio mede a cidade do poderoso e humilha a força da sua confiança. Quem guarda a sua boca e a sua língua guarda sua alma de problemas. O escarnecedor é o nome do orgulhoso e arrogante, aquele que procede com ira orgulhosa. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. Ele ambiciona gananciosamente o dia inteiro, mas o justo dá e nada poupa. O sacrifício do perverso é abominação, quanto mais oferecendo-o com uma mente perversa. A falsa testemunha perecerá, porém o homem que ouve falará constantemente. O homem perverso endurece a sua face, mas quanto ao reto, ele direciona o seu caminho. Não há sabedoria, nem entendimento, nem conselho contra o Senhor. O cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a segurança é do Senhor. Amém.